E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin, do nosso mercado de criptomoedas. Depois de chegar aí nos 44 mil dólares, o Bitcoin tem uma recuada muito forte, juntamente com os mercados internacionais. Enquanto isso, tem alguns indicadores aí da própria rede blockchain do Bitcoin que estão denotando que uma classe específica de investidores estão bem otimistas com o mercado de criptomoedas para os próximos meses e quem sabe até anos. Nosso principal objetivo hoje vai ser estar dando uma passada aí nesses indicadores, né? Além de fazer uma análise fundamentalista, uma análise gráfica, uma análise sentimental, para estar aí identificando os melhores cenários e as maiores probabilidades para o mundo de criptomoedas, como sempre. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta que eu vou soltar para a gente metralhar a informação nesse canal. E se você não me conhece, não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, que eu posto análises diárias, sempre comentando aí de pontos fundamentalistas, análise on-chain, análise gráfica, sentimental e tudo que esse mercado tem aí para oferecer pra gente. E no mais, te convidar a estar me seguindo nas redes sociais, né, que os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. Lá eu dou continuidade para as análises que eu comento aqui, além de estar sempre postando novidade, notícias aí quando sai, e também convidar todos vocês a estarem se inscrevendo no meu grupo de investimentos 100% gratuito na plataforma chamada Slack. Os links todos aqui na descrição, beleza? Vamos começar aqui falando sobre a questão dos mineradores, né? Pessoal, os mineradores, eles são as pessoas que são responsáveis por validar aí as transações da rede, e elas são as pessoas que elas sabem muito bem o que está acontecendo com o mercado e que direção esse mercado pode tomar. E por isso a gente tem aqui esse gráfico, né? Esse gráfico aqui, ele é obtido com base na blockchain, ele é uma análise on-chain que eu vou fazer aqui com vocês, que a gente tem em branco aqui o preço do Bitcoin, né? A gente consegue ver o preço do Bitcoin, a movimentação, tudo. E em azul a gente tem a reserva dos mineradores, né? O que os mineradores eles estão aí pensando em fazer com os seus Bitcoins. E observa, galera. Primeiro que os mineradores eles estavam aqui buscando acumulação de Bitcoin, né? Isso a gente falando aqui no ano de 2019, 2020, antes da Bull Run. E quando a gente teve de fato a nossa bull run, que o mercado ficou extremamente esticado, eles aproveitaram para reduzir a sua exposição no mercado, né? Isso foi um indicativo muito grande de queda e a gente viu que a tendência foi realmente tá dando uma caída. E logo depois, pessoal, principalmente depois dessa caída, a gente está vendo que os mineradores, até dando um zoom aqui nesse gráfico, eles estão buscando aumentar a sua reserva, ou seja, segurar mais bitcoins, né? Isso porque eles estão acreditando na alta. Quando eles acreditam na baixa, eles tendem a vender, tal como a gente conseguiu ver aqui nesse período aqui do mês de novembro, onde o Bitcoin estava lá no seu topo histórico, a gente viu que os mineradores eles estavam reduzindo sua exposição. E agora, nessas últimas semanas, a gente viu aqui no começo de janeiro, que com toda essa queda aqui do Bitcoin, os mineradores eles estão aumentando sua reserva, segurando seus Bitcoins e aguardando um movimento de alta. Então eu estou passando esse indicador aqui com vocês para mostrar que sim, os mineradores eles estão otimistas aí com o Bitcoin, pelo menos para um médio prazo, né? Acreditando aí no movimento de alta e que isso é muito bacana, né? Que significa que além de outros indicadores que eu vou estar passando aqui com vocês, é mais um aí que pode estar pesando para o lado de estar buscando acumulações no Bitcoin, pelo menos para o médio prazo. E olhando também, como sempre, né, no nosso Fear and Greed Index, que eu gosto de passar aqui com vocês, que para você que não conhece, é um indicador fundamentalista muito bacana aqui do mercado, que ele considera o sentimento do mercado, mas de uma forma mais fundamental. Ele considera como que as pessoas estão aí falando, né, do Bitcoin, das criptomoedas em redes sociais, as pesquisas no Google, né, mostra a volatilidade e uma série de coisas. E com base nisso, a gente tem aí que o mercado ele pode estar em extremo medo, tal como está agora, em medo, em estado neutro, em ganância ou então extrema ganância. E a gente sabe que níveis de extremo medo, né, que seria o FUD, são quando as pessoas elas buscam aí algumas medidas desesperadas porque o mercado ele está caindo bastante e costuma ser um belo de um gatilho de acumulação, né, para a gente estar aí fazendo nossos investimentos. Lembrando que esse indicador ele é um indicador fundamentalista, ele não serve de timing de entrada, né, porque o mercado ele já está em extremo medo aí se vocês estarem dando uma olhada desde o mês de dezembro e vem caindo, né, o preço do Bitcoin desde isso. Mas a gente sabe que com base numa média aí e no próprio sentimento do mercado, de certa forma, o mercado em medo a gente sabe que é uma oportunidade de acumulação, porque a gente tem que sempre comprar dos desesperados
perder para os otimistas. Então a gente está aqui com o nível de 21 pontos, né? Em janeiro a gente ficou quase que o mês inteiro aqui no nível de extremo medo, chegando num dia aí até os níveis de 10. E estamos consolidado, tá? Então é bacana a gente estar olhando isso para estar buscando acumulações, principalmente para posições de longo prazo. E o Bitcoin ele estava agora abaixo dos 42 mil dólares, né? Superou essa barreira. E olhando o nosso livro de ofertas aqui, a gente consegue ver que face à região dos 41 mil dólares, né, que é um suporte muito próximo, assim como os 40k, a gente tem muito mais compradores do que vendedores, né? Ou seja, o risco-retorno está muito mais favorável para você que está querendo atuar comprado. A gente consegue ver aqui no livro dos compradores, tokens alocados aí nos 41 mil dólares, 40, a região dos 39 até os 39.500, e quanto mais o preço cair, mais pessoas vão estar aí interessadas em comprar Bitcoin, porque o preço já está bastante esticado, o mercado ele já está aí em nível de medo e os mineradores também estão buscando acumulações. Enquanto para o lado dos vendedores, né, a gente tem o nosso topo prévio na região dos 44k, que segurou bastante, os 45 mil, que graficamente é um ponto interessante de suporte que tende a ficar de resistência, e quanto mais subir também, mais pessoas vão estar interessadas em vender, mas não temos tantos tokens alocados, porque o risco-retorno está desfavorável para os vendedores. E antes de passar no nosso Bitcoin também, eu queria passar aqui no nosso S&P 500, que eu sempre gosto de estar dando uma olhada, porque a gente teve um movimentozinho de queda, né? A gente tem aquela linha de tendência aqui no diário, que eu tracei com vocês, e até agora está sendo respeitada, tá? A gente teve um leve fechamento abaixo dela, então a gente pode dar uma recalibrada, porque não entrou um volume de rompimento. Mas olhando nos gráficos menores aqui, a gente tem uma possível bandeira de baixa aqui no gráfico de 1 hora. Eu até comentei lá no Instagram, né, para o pessoal que me segue lá, para estar ficando de olho. E as bandeiras de baixa costumam ser uma continuação de queda, né? Ela está segurando bem agora nessa linha de tendência, que é um ponto nítido de suporte, e utilizando a região das médias como ponto nítido de resistência, tá? Uma eventual queda, continuação da queda, na verdade, poderia fazer com que a gente rompesse essa linha de tendência aqui e seguisse aí com as movimentações de baixa. A gente sabe que o mercado de criptomoedas ele é muito correlacionado com a bolsa de valores. Então, caso a gente veja uma movimentação de baixa, né, a gente pode aí confirmar o nosso pivô de baixa no gráfico diário, principalmente se a gente perder aí essa região dos 4.500 e aí vir buscar para os níveis mais baixos, tá? Isso poderia fazer com que o mercado cripto seguisse caindo, assim como as ações da bolsa de valores do mercado tradicional. E passando também, né, na nossa dominância, que eu gosto sempre de estar dando uma olhada, a gente está tendo um movimento de queda face à queda e fraqueza do Bitcoin e das criptomoedas, que ao meu ver não é uma coisa muito boa. Eu comentei com vocês aí de uma forma até breve, porém recente, que quando o Bitcoin ele está subindo, mas os investidores eles preferem aí estar apostando o seu capital, né, fazendo seus investimentos em moedas secundárias, moedas alternativas, tal como as altcoins, significa que eles estão muito otimistas e se tendendo a expor mais ao mercado cripto, né, em investimentos mais voláteis, investimentos mais arriscados, que são as altcoins, e não estão colocando tanta fé no Bitcoin, que é realmente a mãe de todas as criptomoedas e quem dita aí a direção para o mercado. Então isso me deixa um pouco preocupado, né? Essa queda aqui da dominância e voltar para a região dos 39%, porque a gente já está bastante esticado aqui, principalmente no gráfico semanal. A gente já testou essa região dos 39% aqui umas 3 vezes, e todas essas vezes aqui que a gente testou foram pontos onde o Bitcoin ele estava consolidado, ele não estava dando tantas oportunidades, estava com pouca volatilidade, e os investidores foram em massa para as altcoins supervalorizaram, o Bitcoin acabou vindo a cair, e isso fez com que o capital voltasse para o Bitcoin como proteção aí das carteiras dos investidores. Então é muito importante a gente olhar isso, porque existe uma boa probabilidade da gente ver a dominância aí nas próximas semanas, nos próximos meses, ter um movimento de alta, né? E esses movimentos de alta eles costumam acontecer de uma forma muito rápida. Olha como é que a gente tem candles de força aqui. Isso é capital migrando aqui ao longo da semana em massa para o Bitcoin. Então é uma baita de uma proteção de capital, tá? Caso a gente tenha uma queda. Assim como caso a gente veja um volume entrando no Bitcoin, a gente pode ver sim os investidores mais interessados em estar aí investindo seu dinheiro no Bitcoin. Sempre lembrando vocês da importância também da gente passar dos 50% de dominância, tá? Que é um ponto aí onde vai mostrar que os investidores como um todo, eles estão
mais confiantes com o Bitcoin do que com relação às altcoins aí, que são moedas secundárias, né? Então eles não estão querendo se expor tanto à volatilidade das altcoins e estão apostando suas fichas no Bitcoin, que é a maior criptomoeda. E passando agora também no nosso Bitcoin, né? Que a gente teve uma queda aqui, né, galera? Eu até também postei uma análise lá no Instagram, tava dando uma olhadinha aqui. E pessoal, o que que eu tô de olho, né? Vou até dar uma apagada aqui nesse gráfico. A gente tem esse canal descendente, que eu tô comentando bastante com vocês, e que ele vem sendo bastante respeitado. A gente tem que o suporte dele vem sendo respeitado, a resistência dele vem sendo respeitada. Outra coisa, a gente está vendo aí quedas com volume acrescente, enquanto a gente tem pernadas de alta com volume decrescente. Isso é um reflexo nítido de que os investidores eles estão aí mais interessados na queda, né? Tem mais pessoas aí aproveitando a queda para estar gerando volatilidade para o mercado do que caso o movimento de alta, pessoas interessadas em investir quanto mais o preço sobe. Outra coisa que eu tô ficando de olho é que a gente está dentro desse padrão, que é um canal descendente, e canais descendentes tendem a romper para cima, mas a maior probabilidade é que a gente se mantenha dentro desse padrão, até que de fato tenha um rompimento, né, confirmando esse rompimento com um volume acrescente. E também que é um padrão que é muito comum a gente estar aí perdendo cada vez mais os fundos, mas se mantendo dentro dele, tá? Esse é um padrão de acumulação. O que que eu vou ficar de olho, né? Agora no diário, olhando aqui um movimento mais curto, a gente segue na tendência de baixa, né? A gente está fazendo aqui topos e fundos cada vez menores, topos e fundos descendentes, e a probabilidade é que se mantenha essa tendência, uma vez que a gente está aqui respeitando a região das médias. Agora a gente está em busca de um fundo, tá? Vamos ver como que esse fundo vai se portar, e para esses casos eu gosto de estar traçando a nossa ferramenta aqui de retração de Fibonacci, tá? Eu vou estar de olho aqui nessa região de 618 de Fibonacci, que eu até coloquei um alarme caso a gente perca ela, porque significa que caso a gente perca essa região, a gente abre um belo espaço para a formação de um topo descendente, tá? Ou então, quem sabe aí, para perder esse fundo aqui, que é o fundo do pânico, quando a gente perdeu aqui os 40 mil dólares e chegou nos 39.600, 39.500, e vir testar níveis mais baixos desse canal aqui, que seria um sinônimo muito bom de acumulação, tá? Outro ponto que eu gosto de passar aqui com vocês, que eu até havia deletado, mas eu vou colocar de novo, é essa região aqui dos 40 mil dólares mesmo, pessoal. Ela é uma região muito interessante para o preço, tá? Ela se mostrou um excelente suporte aqui até agora, segurando o preço antes, né, de resistência. Antes era um ponto que servia de resistência de forma muito nítida, tal como a gente consegue ver aqui, né, aconteceu em janeiro, aí depois o preço caiu, aí depois serviu de resistência novamente em maio, junho, serviu de resistência, suporte, depois serviu de suporte mais uma vez, e agora está servindo de suporte pela segunda vez aí, desde setembro, desde a queda que a gente teve em setembro. Então, não acredito que caso a gente venha perder essa região, a gente ainda possa ver movimentos aí muito baixos, porque como eu também passo bastante com vocês, a gente tem muita gente que está presa nessa região e vai utilizar ela como âncora de investimento, que é a região dos 30 mil dólares. Isso fez com que o nosso VPVR ficasse bem alto, né? E bastante gente estivesse aí interessada em estar comprando e negociando Bitcoin nessa região. Então, por isso que seria uma excelente oportunidade aí de acumulação para o Bitcoin para operações de longo prazo, caso a gente chegasse aqui na base desse canal. Lembrando que a gente está caindo tem quase 2 meses, o mercado ele já está denotando medo, né, como a gente viu aqui, e os mineradores eles estão buscando aí acumular Bitcoin. Então por isso eu acho que a gente pode sim ver algumas movimentações de alta aqui no Bitcoin e até tá levando a romper esse canal que geralmente tende a romper para cima. Mas é muito importante aí a gente ver volume, e volume entrando é igual a movimentação de preço e também interesse dos investidores, tá? Eu vou falar tudo isso nas considerações finais do vídeo, porque eu gosto de passar também antes no sentimento do mercado. Pessoal, depois da queda de ontem, né, a gente consegue ver que o número de shortadores deu uma diminuída muito boa, né? A gente tem uma resistência muito nítida aqui próximo aos 44 mil dólares, 44.300, 44.500 e principalmente os 45 mil dólares, que é uma região de resistência, né, que antes servia de suporte, e tem bastante gente presa ali. Então, quando a gente chegou lá, a gente viu que o nosso Open Interest ele começou a subir e o nosso Long Short Ratio ele deu uma queda com essa subida do Open Interest, ou seja, entraram pessoas vendidas, tá? E agora
com essa queda do preço, a gente está vendo o nosso Open Interest diminuir, enquanto o nosso Long Short Ratio sobe, ou seja, as pessoas que entraram vendidas aqui estão fechando suas posições e, consequentemente, né, os vendedores estão tirando a liquidez aí da ponta dos ursos. Então, caso a gente suba, caso o preço volte a subir, tem menos pessoas para ser liquidadas, enquanto, né, as pessoas que estavam apostando na alta seguem aí fortemente apostando na alta contra uma tendência baixista, e isso cria liquidez para caso a gente continue aqui indo para baixo, cause mais liquidações, tal como a gente está vendo aqui. Sério, gente, tem muito mais pessoas aqui sendo liquidadas na ponta compradora do que na ponta vendedora. Então, isso de certa forma é um sinônimo de acumulação, uma vez que a gente aí está caindo no gráfico diário, pelo menos para operações de curto prazo, mas como a gente já está de novo naquele cenário de dar fundo, ter liquidações e perder esse fundo, eu ficaria com o pé atrás para acumular, né? Principalmente quem já está com alguma exposição no mercado, porque a gente pode sim ver o preço atingir patamares mais baixos, quem sabe próximo aos 40 mil ou até perdendo aí os 40 mil, os 39.500, que seria uma excelente oportunidade de acumulação com bastante liquidações, tal como a gente viu lá atrás naquele fundo do pânico aqui, onde a gente perdeu a região dos 40 mil dólares, tá? Seria um gatilho muito bom para acumular para operações aí de curto, médio e longo prazo, tá? Liquidações nesse nível seria muito bom. Então eu estou aguardando aqui uma liquidação mais extrema, tal como a gente está vendo aqui, tá? Uma liquidação aí de uns 10 mil dólares em uma única candle, um momento bem de pânico, que para mim seria um gatilho, porque essas liquidações aqui de 3 milhões, 3 milhões, 2 milhões, pessoal, isso dá fundos bem provisórios e facilmente perdíveis, beleza? Indo para as considerações finais aqui, né, a gente já viu que tem mais gente apostando na alta do mercado, né, e consequentemente essas pessoas elas tendem a errar, e por isso eu busquei fazer algumas parciais aqui à medida que essa pernada de alta se foi dando, tal como eu comentei bastante em vídeo com vocês. Estou com capital disponível para ir fazendo entradas à medida que o preço caia, né? Quem não está com exposição nenhuma vai buscar exposições aqui para tentar formar um fundo ascendente aqui no gráfico diário, tá? E buscar aí alguma movimentação, algum pivô de alta, quem sabe a gente veja um volume, uma reação do S&P 500, mas vai buscar também guardar capital para caso a gente venha ver o Bitcoin aqui mais embaixo. E se você está muito exposto e perdeu essa oportunidade aqui de fazer parciais, cara, se você tivesse gerenciado seu risco, é importante você deixar o seu stop aqui embaixo, tá? Pelo menos aí para você estar fazendo algumas entradas nesse flush para ter capital para estar pegando esse movimento de alta. E também, né, aproveitar os movimentos de alta caso a gente venha a ter para estar fazendo parciais à medida que o preço sobe. Caso a gente venha a romper o canal de fato, a gente pode estar tendo oportunidades em eventuais pullbacks e retestes de zona aqui de suporte, mas sempre lembrando para vocês, né, que essa consolidada aqui ao longo do mês de dezembro inteiro criou muita base de preço, né, criou um range muito grande no nosso VPVR, que faz com que tenham bastante pessoas presas nesse ponto que compraram achando que seria o fundo de toda essa queda, e consequentemente quando o preço voltar para cá, essas pessoas vão tender a vender. Então isso pode resultar em falso rompimento do canal, e por causa disso, né, que eu acho importante você estar fazendo parciais, né, e também tá com capital disponível caso seja um falso rompimento, e tem que ter volume entrando para confirmar esse rompimento de fato. Tá? Lembrando que tudo isso a gente está falando de um cenário de curto prazo, no médio prazo sim, imagino que a gente possa ver movimentações de alta, porque a gente vai eventualmente ter que fazer um topo descendente aqui no semanal, tá? Que já está bastante esticado aqui, e também vamos ter que fazer um topo descendente no mensal, tá? Que essa aqui eu acho que é a oportunidade melhor de trade para os próximos meses, uma vez que a gente já está aqui há 3 meses quase caindo, e quando a gente vier fazer esse topo descendente, seja, né, aqui em cima, ou seja, um topo menorzinho aqui, a gente consiga aí pegar essa pernadinha aqui de valorização para estar tendo um bom lucro e alguns swing trades. E lembrando, né, pessoal, que o mercado ele segue aí em níveis de medo, ou seja, as pessoas elas estão desacreditadas com Bitcoin, estão vendendo Bitcoin aí mesmo no prejuízo, enquanto mineradores seguem buscando acumulação. Então isso é um gatilho muito bom que também pode levar esse canal a estar rompendo, e a gente pode estar vendo aí o Bitcoin sendo negociado em patamares mais acima. Beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, e se você não me conhece e não conhece o canal, eu queria te convidar
convidar a estar se inscrevendo aqui. Eu posto análises diárias como essa, comentando sempre de pontos fundamentalistas, análises on-chain, análise gráfica, sentimental, notícias e tudo aí que pode estar impactando nesse mundo de criptomoedas. No mais, convidar você a estar me seguindo nas redes sociais e também entrando no meu canal gratuito do Slack, que os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E eu vou ficando por aqui, tenha uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. Eu vou estar fazendo uma viagem aí nas próximas semanas, mas vou continuar produzindo conteúdo, né? Então, o cenário aqui atrás vai estar dando uma mudada, mas o conteúdo vai continuar firme e forte, sempre da melhor qualidade. Demorou? Tamo junto aí e até semana que vem.